texto é bem claro, ficou bem entendido para todos nós que existia lá um problema, que os ricos na ceia levavam muita comida e bebidas, e os pobres e as viúvas eram deixados de lado. E aí começou uma grande celeuma, uma grande confusão. Aí Paulo vai falar sobre a ceia, que a ceia não é comer, né, como se não houvesse amanhã, que a ceia não é beber até ficar bêbado, mas ele vai dar instruções a respeito da ceia. A primeira coisa que Paulo fala, ele nos convida na ceia a fazer isso em memória de mim. Quando Paulo fala em memória de Cristo, ele está falando o quê? Ele está falando que a gente deve se lembrar na ceia e que a gente deve olhar para o passado. Não para o passado dos nossos pecados, não aquilo que nós cometemos no passado, mas olhar para o passado do que Cristo fez por nós na cruz, porque o momento da ceia é o momento da gente lembrar do passado. Qual que é o passado bíblico? A alma que pecar, essa morrerá. Silvinha me mostrou toda orgulhosa a carteira dela de trânsito. Foi renovar essa semana, falou, já chegou aqui no Gov a minha carteira de trânsito. É muito rápido para quem não tem nenhuma multa. A minha já está suspensa. Então, nós nascemos com a carteira suspensa. Temos uma dívida a cumprir, temos um pecado. A alma que pecar, esta morrerá. É como se eu fizesse aqui para a igreja um omelete. Eu, Eduardo, Saraiva, Avediz, a gente vai fazer um grande omelete. Só que de repente, sem perceber, existe uma dúzia de ovos que nós jogamos nesse tacho gigantesco e são ovos podres. O Avediz, como bom cozinheiro armênio, ele fala, vamos jogar uma salsinha. O Eduardo, como bom italiano, ele vai falar, isso não vai dar certo, porque tem ovo podre. E o ovo podre, ele atinge todo o omelete. Claro que nós fazemos coisas boas. Mas quem é que pode dizer aqui que nunca pecou? E somente um pecado nos afasta de Deus. Mas nós temos cometido muitos pecados. Muitos pecados. E Jesus veio e morre na cruz e ele diz, está pago. Está pago. A dívida, a nota promissória do James, que ele nunca conseguiria pagar. Está cravado na cruz do Calvário. Não deve mais nada. Então, quando ele fala fazer isso em memória de mim, ele está dizendo exatamente isso. No islamismo, a gente tem que viver agradar a Allah. E quando o assunto é terra, você pode até matar para defender a sua religião e a sua terra. No hinduísmo, você precisa ir reencarnar milhares de vezes até atingir a perfeição. No espiritismo, idem. Você tem que pagar por um passado, segundo Allan Kardec. Muitas pessoas no catolicismo inventaram uma coisa chamada, tem o céu e o purgatório, onde se você não foi um bom garoto, você vai ter que pagar no purgatório e sofrer ali. Não sei onde inventaram isso. Mas, em memória de mim, está nos dizendo que Cristo pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele diz em sua palavra, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais maldição. Não há mais essa coisa de eu ficar orando e pedir perdão dos meus pecados lá do passado, que eu preciso agora lembrar de todos os pecados dos meus pais. Não faz nenhum sentido isso. Porque Jesus, ele pega os nossos pecados, ele lança nas profundezas dos mares. Ele diz em sua palavra, dos teus pecados não me lembrarei mais. A segunda coisa que a
a ceia nos mostra, ela fala para a gente olhar para o futuro. Por quê? Fazer isto, participem da ceia até que Ele venha, até que Jesus venha, até que Jesus venha. Pode estar fora de moda, é difícil ver alguém pregando a respeito disso, mas existe uma coisa chamada arrebatamento que vai acontecer. Um dia, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que vai acontecer o arrebatamento. 2 estarão no campo trabalhando, e um será levado e o outro vai ficar. A Bíblia diz que naquele dia, ai das grávidas, porque os bebês vão. E se ela não entregou a sua vida pela fé em Cristo Jesus, as pessoas que estão viajando para tantos lugares do mundo, se os pilotos são de Jesus, o avião vai ficar desgovernado. A Bíblia diz que a igreja de Cristo será tirada da terra. Você pode pensar que é uma ficção. Você pode pensar que isso é uma historinha do... Mas Deus não é homem para mentir, e isso está na sua palavra. Tem pessoas que vão bater aqui na porta da igreja dizendo assim: não tem culto hoje? Cadê o pastor James e o pessoal dessa igreja? Foram arrebatados. Sumiram. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Significa o seguinte: existe um futuro. Deus vem. Hoje, Deus vem também para nos tocar, para mexer com a gente, para tocar o nosso coração. O maior ato de Deus foi quando Ele se faz carne e Ele vem ao encontro do ser humano. Então a ceia nos mostra para a gente olhar também para o futuro. O que Jesus fez, mas que Ele veio também ao nosso encontro. E agora diz que a gente deve olhar também para cima. Porque assim como Ele subiu, Ele vai descer. A Bíblia diz assim: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Tem um homem chamado Demas na Bíblia, e a Bíblia tem uma frase assim, pouquinha coisa a respeito dele, fala assim: Demas amou o presente século, e ele nos abandonou. Paulo dizendo, Demas estava com Lucas lá no início, Demas ele acompanhava, mas ele viu esse mundo cheio de atrativos, cheio de ofertas, cheio de pratos, e ele amou esse sistema, o presente século. A Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muito esfriaria, e se fosse possível, até os escolhidos iriam renunciar à sua fé. Será que não estamos vivendo esses últimos dias? Olhe para as coisas celestiais, porque aonde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Qual que é o erro que a nossa igreja e que nós aqui estamos correndo, e é muito sério isso? É claro que, poxa, eu não vou olhar para essas coisas diabólicas, eu não vou olhar para essas coisas de Satanás. Tudo bem, mas eu te faço uma pergunta: Jesus é o seu tudo? Jesus é o seu maior tesouro? Ou Jesus é um meio para você conquistar e conseguir algumas coisas, uma espécie de cartão de crédito? Ou talvez para Jesus, para você, Jesus seja uma farmácia para resolver os meus problemas de dores. Então, o risco que nós corremos hoje, quando o Senhor nos fala, olhar para as coisas de cima, é que a gente tem Jesus, e a gente tem um monte de coisa junto com Jesus. Eu sou batizado, eu tenho Jesus, eu dou as minhas ofertas, mas Ele não é meu tudo. Eu não vivo para Ele. Eu vivo para trabalhar, pagar as contas, e eu estou no piloto automático. Eu acordo, nem lembro de orar. Eu passo o dia sem nenhum contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que Ele é meu tudo? Como é que eu posso dizer que Ele é o meu maior tesouro? Então nós temos nessa pizza. Aqui em São Paulo é uma boa ilustração, porque domingo é dia de pizza.
pedaço dessa pizza. O videogame é um outro pedaço. O meu trabalho é um outro pedaço. E Jesus é um pedacinho. E Jesus vai falar para aquela igreja, lá em Apocalipse, você é uma igreja muito dedicada, mas eu tenho contra você, eu não sou o seu tudo. Uma vez eu visitei um casal muito rico no Morumbi. Eles estavam se separando e a esposa não queria. E depois da esposa dizer que o amava, ele falou assim: pastor, eu já dei tudo para essa mulher. Ela tem o dinheiro, ela tem o carro, ela tem a casa, ela tem tudo. Ela só não tem meu coração. Eu não sou dela. E ela não é mais minha. Jesus é o seu tudo. Ele é a pérola de grande valor. Quando meu pai se converteu, eu tinha 6 anos de idade. E aos 8 anos comecei a frequentar aqui na... Eu errei outro dia, viu, Dudu? Eu falei Domingos de Moraes, mas na Inácio Pereira da Rocha. O Eduardo me ajudou a me localizar ali na igrejinha. A Inácio Pereira da Rocha, aqui em Pinheiros, era uma casa como essa. E de domingo nós tínhamos a escola bíblica. E o meu melhor amigo da escola bíblica chamava-se Adroaldo. Era um menino ruivo, que tinha mais ou menos 10, 12 anos, e chamou a atenção de toda a igreja que ele vinha do Taboão da Serra, estamos falando na década de 80, até a igreja de Pinheiros com a sua irmãzinha para aprender na escola bíblica dominical. E Adroaldo, quando completou 12 anos, ele quis se batizar. E os batismos que aconteciam aqui na igreja de Pinheiros eram mais ou menos 12 a 15 ônibus que nós lotávamos, ia até Pirapora do Bom Jesus, que não era poluída desse jeito, mas nós batizávamos lá no Rio. E saímos todos os ônibus e Adroaldo foi junto. Só que ele tinha uma série de protocolos para cumprir antes de ser batizado e ele não participou disso. E chegou lá na hora, ele quis ser batizado, e ele falou: eu quero ser batizado. E os pastores ficaram na dúvida e foram perguntar para o pastor titular: aquele garoto quer ser batizado. Falou: bom, então reúna ele junto com os outros batizandos e pergunte para todos o que Jesus significa para eles. Aí as pessoas falam: Jesus foi isso, Jesus fez aquilo, Jesus é a rosa, Jesus é o pão, Jesus é luz, Jesus reluz, Jesus é cuscuz, Jesus é luz, um monte de coisa. E chegou na vez do Adroaldo: o que você é? Que Jesus é para você, garoto? E ele encheu a boca e disse: ele é tudo para mim. Com certeza é, Adroaldo, para sair do Taboão da Serra, tomar 2 condições e chegar em Inácio Pereira da Rocha, porque, como diz a minha mãe, tem crente que é de açúcar, né? Está chovendo hoje não vai rolar o culto. Hoje eu estou com uma dor de barriga, está uma azia, não vou no culto. Hoje, ele é meu tudo. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Frequentou essa igreja o Edinho, um jovem que contraiu o vírus da AIDS. Na sua vida maluca, ele se converteu. Entregou a vida para Jesus. Foi acompanhado pelo Tobé, que está ali atrás, pela querida Nancy, que já está lá na glória com o Senhor. E Edinho, com a sua doença, passou mal, foi super mal atendido no hospital público e veio a óbito. E conversando com seus familiares, um deles me disse: sabe, pastor, o Edinho nunca sentiu-se um cidadão dessa terra, mas agora ele é um cidadão do reino dos céus. Olhe para cima, porque onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. E para encerrar, a ceia nos desafia a olhar em volta. Aquele que comer indignamente, por favor, não cometa esse erro. Ai, eu vou orar antes de participar da ceia. Senhor, perdoa todos os meus pecados, tá, Pai? Até aqueles que eu nem lembro mais, por favor, tá?
Então, perdoe meus pecados, pensamento, obras e palavras, todos, está tudo. Agora eu estou bom para participar da ceia. Isso só pode ser uma brincadeira. Isso só pode ser uma brincadeira. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos criaturas assim, ó. Que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Essa semana, as minhas 2 netas em casa, Manu já tem 1 ano e pouquinho, então a irmã sempre quer ensinar as coisas para ela, e tudo que ela pega, a irmã fala, não, dá aqui que eu vou, né? É uma disputa. Eu estava dizendo para a Silvinha que a Manu, essa semana ela pegou, não, e olhou feio para a irmã. A gente nasce com um chipzinho danificado. A gente nasce. A gente pensa assim, o pastor James, nossa, esse aí é um santo homem de Deus. Por favor, não me olhe assim, eu sou um pecador, de carne e osso. Paulo, que era um santo homem de Deus, ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Tinha uma espécie de animalia, não sei na onde, aliás eu sei, na minha imaginação, e as crianças iam lá naquele zoológico, e tinha uma tristeza das crianças, porque o macaco, o chimpanzé do Animalia é a coisa mais linda que tem. Vamos visitar lá no Calcaia do Alto o Animalia. Os chimpanzés, eles são engraçados, eles pulam, eles fazem macaquice, é uma graça, eles são fortes, bonitos, sabe? Ficam um brigando com o outro, é a coisa mais linda. E as crianças iam embora porque não tinham os macacos, os chimpanzé. Aí colocaram uma fantasia, igual os irmãos que colocaram nos acampamentos. Vai ter o nosso acampamento de Páscoa agora, faça a sua inscrição, porque é a coisa mais linda, maravilhosa, cheio da presença do Senhor, mas um lugar de muita diversão, de atividade física. E teve um irmão que levou uma fantasia de um gorila. Aí ele ficava lá no restaurante recebendo as pessoas escondido, né? A turma tomava muito susto e a gente ficava se divertindo. Aí botaram uma roupa no senhor que estava desempregado, e o primeiro dia de trabalho da galera CLT é uma festa, é um ânimo, é um ânimo tal. O ano depois ele não aguenta. Mas esse homem, no primeiro dia, ele pulava tanto, animava as crianças, o macaco, tia, o macaco, o gorila. E num desses pulos ele caiu do lado do leão. Quando o leão olhou para ele, pensou, obrigado, pai, pelo pão de cada... Não foi nada disso. O leãozinho chegou perto do macaco, do gorila, sei lá o que ele era, e gritou o macaco, socorro! Porque era uma fantasia, né? O leãozinho chegou perto dele e falou assim, se você gritar mais uma vez, nós 2 vamos perder o emprego. Moral da história. O seu parente, o seu vizinho, apesar de ser evangélico, de fazer todas as campanhas, também usa máscara. Também é um pecador de carne e osso. Por isso, vamos olhar para a nossa volta. Aquele que comer indignamente, aquele que come dizendo, eu mereço estar aqui na presença do Senhor, diante da comunidade, porque eu sou um vaso. Esqueça isso. Porque todos nós somos pecadores e a gente tem que trazer a nossa mente, a nossa lembrança, o que Cristo fez por nós. Quando você pegar o pão e o vinho, você fala, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor fez por mim. Mas o Senhor pagou o preço. E o véu que nos separava, já não separa mais. Eu posso chegar na tua presença. E para encerrar, meus queridos, olhe para dentro, examine-se o homem a si mesmo. Você faz parte da comunhão de Cristo? Você já entrou pela porta que é Cristo Jesus? Você faz parte da igreja de Cristo? Não a igreja é o nome A, B ou C, mas esse corpo de Cristo. A ceia significa para você que você crê em Cristo, que você reconhece o sacrifício de Cristo, que você se reconhece pecador. Quando a gente come o pão, nós participamos do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário.
Quando furaram Jesus, eu estava dizendo para os nossos irmãos ali da oração, e saiu água, não foi só água e sangue, foi vida. Ele vive em mim. Na Rússia, antiga União Soviética, era proibido igrejas de pregar o Evangelho. E teve uma vovozinha que pregava o Evangelho escondido. E eles não diziam paz do Senhor, eles diziam ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou Jesus e vive em mim. Nós carregamos o bom perfume de Cristo, né? Eu tenho o prazer de receber hoje a nossa vizinha ali do Vila Verde, a Cláudia. A Maria fala que a Cláudia é o oposto do Piranga, porque ela tem uma papelaria lá no Vila Verde que tem de tudo. Esses papeizinhos que a Silvinha traz, é tudo a Cláudia que faz. Né, Cláudia? Então a Cláudia e a Ângela é mais um resultado ali do Vila Verde, outros e o Márcio. A gente não precisa chegar e dizer, eu sou evangélico, eu não gosto de piadas, não gosto de brincadeiras, sou uma pessoa tão séria, tão santa. Não, o perfume vai espalhando. Gandhi falava isso, né? Vai exalar, vai esparramar o bom perfume de Cristo que as pessoas vão notar. Vamos ficar de pé? Chamar os músicos. Por favor, meu querido, examine, e aí continua assim, e coma. Esse coma significa aproprie-se do perdão, da graça de Cristo. Coma. Aproprie-se da salvação que há no nome de Jesus. Nessa noite, aproprie-se da libertação. Aproprie-se e diga nessa noite para Jesus, obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor por mim. O teu grande amor. Eu me examinei e vi que não sou bom o suficiente, mas eu me examinei e percebi o teu grande amor. Eu percebi o quanto o Senhor me ama. Vamos louvar ao Senhor. Ele nos ama. Ele te ama.